Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 116, módulo 9. O assunto: significado técnico da palavra trabalho. Vamos lá? Tecnicamente, uma força é definido como um empurrão ou uma puxada. Quando uma força é exercida, deve sempre haver alguma forma de oposição. E a finalidade da força é geralmente de vencer ou igualar a oposição. Preste atenção. Quando uma força é exercida, deve sempre haver alguma forma de oposição. E a finalidade da força é geralmente de vencer ou igualar a oposição. No que diz respeito à ciência, você só realiza trabalho quando exerce uma força sobre uma certa distância. Porém, a força ela deve ser na mesma direção que o movimento que está criando, para poder determinar a quantidade de trabalho. Preste atenção, hein? Só realiza trabalho quando exerce uma força sobre uma certa distância. A força ela deve ser na mesma direção que o movimento que está criando, para poder determinar a quantidade de trabalho. Por definição, nós temos: trabalho é igual força multiplicado pela potência. Preste atenção. Trabalho é igual força multiplicado pela potência. Vamos considerar o homem da figura ao lado. Ele está exercendo uma força sobre a caixa, empurrando-a a uma certa distância. Ele está, no sentido científico da palavra, realizando trabalho. Porém, o homem nesta outra figura, observe esta outra figura, ele não está realizando trabalho. Ele está exercendo uma força de baixo para cima contra a caixa. Porém, a direção do movimento é horizontal. Lembre-se que só há realização de trabalho quando a força ela está na mesma direção do movimento. Preste atenção. Só há realização de trabalho quando a força está na mesma direção do movimento. Portanto, apesar de o homem da figura acima estar mais cansado do que o homem da figura anterior, este homem, ele não realizou nenhum trabalho. Vamos entender. Você, aluno, poderá achar estranho o porquê disso. Quando os pesquisadores começaram a estudar a eletricidade, acharam que era necessário poder medir o trabalho para poder realizar qualquer progresso neste campo. As leis dos fenômenos mecânicos, como o trabalho, já era estabelecida, de modo que os pesquisadores simplesmente usaram esta lei para estabelecer suas unidades de medição. Saiba também que na sua conta de eletricidade há uma base em quilowatts-hora. E isso é uma unidade de trabalho. Nesta outra figura, observe com atenção esta outra figura. Nela mostramos como foi definido o volt. Existem duas placas carregadas, uma positiva e uma negativa. Uma carga negativa existente entre estas duas placas será atraída em direção da placa positiva e tentará afastar da placa negativa. Se você deslocar esta carga negativa da placa positiva para a placa negativa, você deve realizar trabalhos sobre esta carga. Em outras palavras, você deve exercer uma força para vencer a tendência natural da carga de ir na direção oposta. E você deve exercer esta força em toda a distância entre as placas. A tensão num circuito é, de fato, uma medida da quantidade de trabalho realizada
em deslocar uma carga negativa de 1 coulomb por segundo do ponto mais positivo no circuito para o ponto mais negativo no circuito. No passado, usou-se o termo força eletromotriz para descrever a tensão. Este termo levava muita confusão. Por quê? Porque a tensão é, de fato, uma medida de trabalho e não uma medida de força. Porém, já dissemos em aula anterior que você pode considerar a bateria como sendo a força que movimenta a eletricidade através de um circuito. Isso é uma maneira conveniente de representar mentalmente uma bateria ou qualquer outra fonte de tensão, contanto que você entenda que a medição atual da tensão é uma medição de trabalho realizado. Hoje em dia, o termo força eletromotriz não é mais de uso popular. Muito bem, pessoal. Gente, com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.